Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que ainda gera tabu e discussão no mercado. Varejo constrói marca? A gente se acostumou a olhar para a campanha de varejo como sinônimo de preço, oferta e conversão imediata. Mas será que uma campanha feita para vender também pode criar memória, reforçar código de marca e construir reconhecimento? No episódio de hoje, eu vou analisar a campanha de Dia das Mães da Casas Bahia e mostrar como uma ideia simples, popular e altamente reconhecível ajuda a responder essa pergunta. Então, vem comigo! Durante muito tempo, a comunicação de varejo foi tratada quase exclusivamente como uma ferramenta de conversão imediata. O filme precisava anunciar a oferta, destacar o preço, reforçar aquela condição de pagamento, gerar um senso de urgência e ainda por cima levar o consumidor à compra. Em um setor que é muito marcado por metas diárias, aquelas margens pressionadas e uma concorrência bastante intensa, essa lógica sempre fez sentido. Afinal de contas, o varejo precisa vender e precisa vender agora. Mas o ponto central é que vender não significa abrir mão de conceito. Uma campanha de varejo ela pode ser objetiva, promocional e orientada à conversão, sem necessariamente se limitar a uma sucessão de preços, produtos e chamadas comerciais. Ela também pode partir de uma boa ideia, desenvolvendo storytelling, criando identificação, transformando a oferta em parte de uma narrativa muito mais memorável. E aqui existe uma diferenciação muito importante. Existe campanha que apenas comunica uma oferta, existe campanha que transforma essa oferta em narrativa de marca. A primeira entrega informação, a segunda entrega contexto, reconhecimento e memória. E é justamente essa diferença que aparece com clareza na campanha Birra de Mãe, que foi criada pela Pulse para Casas Bahia no Dia das Mães, uma das datas mais comerciais do calendário varejista. Então vamos lá entender um pouquinho como é que foi essa campanha. O conceito ele parte de uma inversão bem simples, mas popular e altamente reconhecível. Dessa vez, são as mães que fazem birra na loja, querendo ganhar um presente, enquanto os filhos acabam devolvendo aquelas clássicas frases da infância, como "na volta a gente compra" e "você não é todo mundo". A força da ideia aqui está justamente na simplicidade. A campanha ela não depende de uma construção complexa para ser compreendida. Ela parte justamente de uma cena muito cotidiana que é presente no imaginário de muitas famílias brasileiras e reorganiza esse repertório a partir de outro ponto de vista. O humor ele acaba nascendo no reconhecimento. A identificação ela vem dessa memória afetiva. Afinal de contas, todo mundo já ouviu essa frase alguma vez na vida, né? E a oferta ela vai entrando justamente dentro desse contexto, sem parecer um elemento isolado da história. Esse é um ponto muito importante para repensar o papel da comunicação no varejo. A venda continua sendo central, mas ela não precisa existir como uma camada puramente funcional. Quando a gente consegue fazer isso de uma forma bem construída, a campanha consegue comunicar preço, condição, oportunidade e produto, enquanto também fortalece os códigos da marca, amplia a lembrança e cria esse repertório simbólico. No caso de Birra de Mãe, o filme não precisa escolher entre o promocional ou o narrativo. Ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ouvir um pedacinho dessa campanha. Casas Bahia apresenta Birra de Mãe. Ai, a Casas Bahia, cada geladeira linda, eu quero essa. Não, mãe, a gente já tem uma em casa. No Dia das Mães, Casas Bahia vale tudo pra você ser mimada pela família. Ah, mas essa daqui é muito maior, olha isto. Na volta a gente compra. Ah, não, eu quero essa. Eu quero essa. Tá bom, a gente compra, mas só essa geladeira, hein? Pode pedir, viu, Brasil, que tem TV, sofá, fritadeira. Devolve agora. Mas todo mundo tem uma airfryer. Eu te falei em casa, você não é todo mundo. Mas eu quero, me dá, Você já tá levando um smartphone novinho e ainda quer levar mais uma air fryer? Por favor. Tem também smartphone com câmera potente, notebook, escova secadora, tudo em até 24 vezes no carnê Casas Bahia. Um primeiro pagamento para 60 dias. Corre para aproveitar. Na loja, no site, no app. Dia das Mães, é na Casas Bahia. Dedicação total a você. Bem, na Pulse, a gente tem chamado esse território de retail, que é justamente a integração entre dois termos, que é o branding mais retail, ou seja, marca mais varejo. E essa integração ela é fundamental porque ajuda a superar uma oposição que durante muito tempo
foi tratada como se fosse natural. De um lado, a comunicação de performance voltada para venda, urgência, conversão. Do outro, a comunicação de marca, voltada para imagem, posicionamento e longo prazo. Só que na prática, o consumidor ele não está separando essas duas camadas de forma tão organizada. Ele vê uma peça, ele reconhece uma marca, ele percebe o tom, ele identifica uma promessa e, ao mesmo tempo, ele também pode ser estimulado a comprar. Por isso, o conceito de retail propõe justamente essa construção de marca acontecendo dentro da lógica de venda, sem tratar performance e branding como etapas separadas de comunicação. O varejo segue com a sua natureza comercial, mas passa também a operar com mais consistência narrativa, mais reconhecimento e mais valor acumulado ao longo do tempo. E isso é especialmente importante porque o varejo, por definição, ele se comunica com uma alta frequência. Ele está presente em datas comemorativas, semanas promocionais, muitas campanhas de categoria, aquelas ofertas táticas e urgentes, mudanças constantes de preço, sazonalidade e também muitas oportunidades de consumo. Se cada uma dessas ações for tratada como uma peça isolada, a marca até pode gerar venda a curto prazo, mas ela acaba perdendo a chance de acumular repertório. Quando essas ações são conectadas por códigos, tom, linguagem e ativos reconhecíveis, a venda deixa de ser apenas transação e passa também a construir memória. Aqui eu queria trazer um ponto teórico que é muito importante para a gente fazer essa análise. As marcas, elas não crescem apenas quando são admiradas, elas crescem quando são lembradas com facilidade em situações de compra. Tem uma teoria aqui que é muito importante, a teoria da disponibilidade mental. Foi bastante difundida pelo Ehrenberg Bass Institute e também pelo Byron Sharp, que escreveu aquele livro que está muito famoso, How Brands Grow, que ajuda justamente a entender esse processo. Quanto mais facilmente uma marca vem à mente no momento certo, maiores são as chances dela ser considerada. Ou seja, a marca precisa estar presente na cabeça do consumidor quando a situação de compra aparece. E essa presença mental, ela não nasce do nada. Ela é justamente construída pela repetição, pela consistência e o reconhecimento. É aqui que entram esses ativos distintos. Ativos distintos são aqueles elementos visuais, verbais, sonoros e comportamentais que uma marca vai utilizar com consistência ao longo do tempo. Por exemplo, cores, slogan, jingle, personagens, tom de voz, aquele estilo de comunicação muito próprio, a forma de apresentar a oferta e até o jeito de vender. Tudo isso pode funcionar como atalhos de reconhecimento. E isso aqui é decisivo para o varejo, porque o varejo ele disputa atenção no ambiente de comparação muito constante. O consumidor compara preço, parcelamento, frete, prazo, condições, disponibilidade e até confiança. Se a marca não é facilmente reconhecível, ela corre o risco de virar apenas mais uma opção na prateleira. Mas quando a marca acumula ativos distintos, ela ganha mais chances de ser lembrada, reconhecida e considerada. E é exatamente aí que Birra de Mãe funciona muito bem. Se você ainda não assistiu essa campanha, eu te convido a ir lá no YouTube da Casas Bahia e procurar por Birra de Mãe. Mas eu queria convidar você para entender um pouquinho dos ativos da marca Casas Bahia que a gente conseguiu integrar na própria narrativa da campanha. Primeiro, as cores da marca, aquele azul, vermelho e branco muito característicos da Casas Bahia, predominam na ambientação da loja e nas peças de oferta. A presença também da Bia Reis, ela reforça como uma figura que já está muito associada à comunicação recente que a gente está construindo para Casas Bahia. O tom varejista também aparece no humor bem cotidiano, com aquelas frases reconhecíveis, na dinâmica familiar. A lógica da oferta e o parcelamento também entra como uma parte natural na situação de compra, sem interromper o filme. E claro, a frase de assinatura, dedicação total a você, funciona como assinatura de continuidade que conecta todas as campanhas à memória histórica da marca. O ponto estratégico está justamente aí. O filme ele não abandona o repertório varejista de Casas Bahia, nem tenta transformar a marca em outra coisa. Ele atualiza seus códigos dentro de uma história criada para a data, fazendo com que a oferta, humor, acesso e reconhecimento operem juntos na mesma narrativa. Isso é diferente de simplesmente fazer uma campanha bonitinha para a data comemorativa. A campanha funciona porque ela parte de um território popular, reconhecível e afetivo, mas não desloca da função comercial da marca. Ela continua sendo varejo, continua falando de produto, continua apresentando oferta e continua também trabalhando o acesso e condição de compra.
A diferença é que tudo isso entra dentro de uma ideia. E quando a oferta entra dentro de uma ideia, ela deixa de ser apenas informação e passa a participar da história. Um ponto importante nessa discussão é entender que consistência não significa repetir sempre a mesma fórmula. Muita gente confunde consistência com rigidez, como se construir marca fosse apenas repetir o mesmo formato, a mesma estética, a mesma estrutura narrativa, independentemente do contexto. Mas não é isso. Consistência significa preservar aquilo que torna a marca reconhecível enquanto se encontram novas formas de expressar esses códigos. Toda vez que uma marca muda tudo, ela perde parte da memória que acumulou, mas toda vez que ela atualiza seus ativos com inteligência, ela reposiciona sua presença cultural e comercial. Esse é um dos grandes desafios do varejo contemporâneo, construir campanhas que respondam ao curto prazo sem sacrificar o longo prazo, porque uma ação promocional pode terminar em uma data específica. O desconto acaba, a condição muda, o produto sai de linha, a campanha para de rodar, mas a percepção que ela deixa sobre a marca continua circulando. O consumidor pode esquecer o percentual exato do desconto, mas ele tende a guardar a sensação, o tom, a história, a frase, até aquela cena e o reconhecimento de quem falou com ele. E é por isso que a forma como uma marca vende importa tanto quanto aquilo que ela vende. É por isso que Birra de Mãe é um bom exemplo de como o varejo pode construir marca enquanto vende. A campanha ela não trata a oferta e storytelling como forças incompatíveis, ela justamente integra as duas coisas numa mesma experiência de comunicação. E essa integração é o que torna o case interessante, porque a questão não é defender que toda campanha de varejo precisa ser emocional, narrativa ou complexa. O ponto é outro, é entender que a venda também pode ser um lugar de construção de marca. Quando a marca transforma seus códigos comerciais em memória, ela deixa de ser apenas uma marca que vende e passa a ser uma marca que é reconhecida pelo jeito como vende. No final das contas, o varejo constrói marca quando para de tratar cada campanha como um evento isolado e passa a entender cada comunicação como parte de um repertório maior. E Birra de Mãe mostra exatamente isso com clareza, que uma campanha pode sim vender, pode ser popular, promocional, cheia de humor, ter oferta e ainda assim construir marca. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!